essa aula dos nossos bastidores do estoque perfeito e lucrativo é um assunto que eu gosto muito, tá? Que é como melhorar o preço de compra ou de custo dos produtos sem massacrar fornecedores, tá? Por que que isso vem tanto à tona, tá? Porque quando eu falo tanto de margem, de markup, de lucratividade, né? Então essa é uma aula da série Os Bastidores do Estoque Perfeito e Lucrativo, a gente fala bastante da margem. E por falar bastante em margem, já teve outras aulas aqui falando de custo e tudo mais. Muitas vezes pode passar a impressão que, então, ou para eu conseguir um markup correto e o custo legal, eu vou ou comprar um produto porcaria, um produto ruim, ou não, eu vou massacrar meu fornecedor, né? Enfim, vou chantagear, vou ficar falando, você tem que me dar mais barato, tal, tal, tal. E absolutamente não é por aí, tá? Isso pode ser uma prática antiga, né? Vamos dizer assim, tanto de vendas, né? Que existe muito isso. E não existe mais, efetivamente não tem funcionado mais, como de compra, tá? E eu fui, né, com grande parte da minha carreira, eu fui compradora e diretora de compras, gerente de compras e tal, treinei muitos compradores de equipes e comprei de fornecedores do mundo todo, tanto de marcas de terceiro quanto de produto, de confecção, de produto próprio, desenvolvimento de produto próprio. E existia, né, principalmente... Isso já faz, né, mais de 18 anos, então, principalmente assim, bem na velha guarda, né, da carreira de compras, existia muito aquela coisa como o antigo vendedor, que o comprador que negociava bem, ele era aquele que ficava falando, não, eu só pago isso e se você não me vender, eu não compro mais de você, eu compro do vizinho, né, e tipo, tá, bate o telefone na cara do cara, aquela coisa mais agressiva, né, e que assim, quem quiser vender, que venda por esse preço, que senão eu não compro, e ficava aquela coisa meio leiloando, né, produto de uma forma meio cruel, vamos dizer assim, que é o mesmo tipo de perfil de vendas antigo, né, que a gente sabe também que já não tem funcionado mais, né? O que é perfil de vendas antigo, né? Aquele que fica desgastando o cliente, insistindo e falando que você tem que comprar e meio que dando aquela contrapartida, né? Quando a gente fala de moda, assim, você vai ficar feia sem essa roupa, sabe? Trazendo coisas negativas e forçando a barra, sem necessariamente fazer um trabalho competente de vendas, né? E competente de compras também, tá? Bom, esse nunca foi meu perfil, nunca gostei disso e, assim, por sorte, acho que quando eu assumi a responsabilidade realmente das negociações e não estava só acompanhando minhas chefes, a coisa já tinha mudado bastante, né, até culturalmente, e outros aspectos também que eram muito complicados naquela época, para quem não sabe muito da minha história, e semana que vem eu vou falar um pouco mais aí sobre essa trajetória, mas eu comecei essa carreira num grande varejista, o maior varejista britânico, né, com 2.500 lojas aí só no Reino Unido, na Inglaterra, e por ser o maior varejista da Inglaterra, o maior poder de compra. Então tinha muito essa relação de poder, sabe? Então assim, sabe com quem você está falando? Eu sou compradora da Topshop, ou da não sei o que e tal, e é do meu jeito ou não. Ainda existe bastante essa cultura, mas mais e mais a gente está vendo que isso está acabando, isso já não é uma prática comum, nem muito menos desejável, nem muito menos que as pessoas ensinam, né? Quer dizer, eu jamais teria ensinado isso, passado isso para frente, falado, você tem que falar assim mesmo, cara, e tal, se ele não aceitar, então não é mais por aí. Mas isso já foi e ainda existe bastante, tá? Por isso que pode ser que fica um mito, né, que é assim que se negocia, né, e não, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso, porque essa crença ou esse mito, né, essa sensação que para você ser um bom negociador, um bom comprador, você tem que lesar o fornecedor, ou a marca, né, o outro, ou o vendedor, ela tá incorreta, tá? Assim como a venda, né, quando a gente fala de vendas, uma venda mais consultiva, mais avançada, que é o que está funcionando, que é o futuro do comércio como um todo. Eu falo bastante aí de comércio justo, comércio ético. Está muito envolvido isso, não é quando você vende algo para o cliente, você não está lesando ele, né? Você deve, se você estiver com bastante convicção, né, do produto que você vende e segurança do que você faz, que você tem um propósito ali de vender aquele produto, você está entregando uma solução, algo que ele quer e que você é o veículo para levar esse produto para ele.
Então é isso que a gente tem que estar sempre alerta, tá? Se você sente que a sua venda ela está forçando a barra e ela é o fundo, o que está por trás dessa venda é a sua necessidade de ganhar o dinheiro daquela venda, isso deve ter uma longevidade muito curta, né? Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, porque a gente já sabe, né? Já falei aqui com vocês em outras aulas, né? O que mais vai dar resultado para o seu negócio crescer são os seus clientes voltarem, isso vai baixar o seu custo de aquisição de cliente, que está cada dia mais caro, mais complexo. Então, a fidelização de clientes é algo absolutamente importantíssimo nesse momento. A gente vai falar muito disso lá no workshop, tem uma aula toda sobre isso também. Então, quando você faz algo assim e que pode estar tirando vantagem do cliente ou lesando ele ou passando para frente produto mico, produto ruim, produto sem qualidade, né, e tal, que você precisa desovar e tal, e tudo bem, e você não aprendeu o erro, e você continua comprando e tentando passar para frente, se o cliente percebe, né, que ele não fez um bom negócio, você vai perder aquele cliente, né, então isso acontece. E da mesma forma com compras, tá? Está incorreto a crença que porque eu estou comprando, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, tá? Não, porque a gente já entendeu aqui, eu falo isso em todas as minhas aulas, falo muito sobre isso, hashtag sem estoque não tem venda, né? E para você ter estoque você tem que ter fornecedor, né? Aliás, uma das maiores dificuldades que vocês trazem e eu recebo um monte de mensagem pedindo para eu indicar fornecedor e tal. Eu já falei várias vezes, gente, eu não sou lista telefônica e não estou aqui para indicar fornecedores, eu estou aqui para ensinar vocês a encontrarem bons fornecedores. Inclusive, a gente já teve outra aula aqui dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo sobre isso. Tenho vídeos no YouTube que você pode procurar, Andressa Rando Favorito Fornecedores, onde eu explico de novo isso. E tem um destaque aí no meu Instagram também, aquelas bolinhas ali que tá no perfil, que se chama fornecedor, onde eu falo ainda mais sobre isso, tá? Então não é sobre você pegar uma lista de fornecedores, não é por aí, isso não vai resolver esse problema, tá? Isso porque o seu fornecedor, a gente tem que ver ele como quase um sócio do seu negócio, tá? E se você não lesaria o seu sócio, você não vai lesar o seu fornecedor, tá? Porque você precisa dele. Se ele fechar a torneira e não te vender mais, você vai ficar hashtag sem estoque e hashtag sem venda. Então, aí que entra que a gente precisa visar um relacionamento realmente de longo prazo com os nossos fornecedores. Então, o processo de compra e de negociação, ele não pode em nenhum momento ser algo que vai lesar o outro. Quando isso acontece, o relacionamento vai acabar, tá? Então, não existe eu indicar um fornecedor para alguém porque pode não dar certo, tá? Por vários desses outros pilares que eu já ensinei lá nas outras aulas, nos outros vídeos, mas também porque um relacionamento se constrói como um relacionamento de sócio, né? De funcionários, etc. Você vai construir. Então, essa negociação, ela tem que ser sempre justa, tá? Bom, aí vem, então como que eu consigo bons preços sendo justo e tudo legal, tudo flores, né, para todo mundo, né? Bom, vamos lá quebrar então. Primeiro a gente vai entender que aqui na nossa esfera nós vamos ter aí todos nós somos tanto compradores como vendedores, certo? Se você está vendendo produtos, você comprou ele de algum lugar, tá? A gente está no negócio de comércio, tá? Então, fala, as artes e design e tal. Eu sou designer, sou bacharel em artes e tal. Quando a gente está com moda, a gente está no negócio do comércio, tá? Comércio é trade, tá? Eu comprei, eu vou vender. Ah, não, mas eu não compro produto pronto, eu tenho minha própria marca, eu sou estilista. Sim, você está comprando tecido, está comprando o serviço, talvez terceirizado de uma confecção, que vai comercializar aquilo para você e você vai colocar uma margem em cima e vai revender, tá? E essa margem você vai usar para pagar suas contas, se pagar e pagar os fornecedores e todo mundo e assim continuar. Esse é o negócio que a gente tá? Então, tudo bem. Então, quando a gente fala da venda, a gente, se vocês estão aqui, vocês sabem que sem a venda o negócio não existe. Muita gente está concebendo uma nova marca, um novo conceito de negócio de moda, e pensa muito no logo e etc. Eu já falei para vocês que o negócio só existe quando há venda, tá? E não é para nossa mãe, para os nossos amigos, é para consumidores reais, tá? Pessoas que pegam dinheiro do trabalho delas lá e trocam pelos nossos produtos. Aí a gente fala, agora eu tenho realmente um negócio, tá? Então,
Isso é pra gente parar com medo e vergonha de negociar, de fazer venda e etc, tá? Bom, e aqui na nossa esfera, como a gente tem marcas e lojas, tá? Se você é loja, você está comprando o produto, então geralmente esse produto tem um custo lá já pronto, certo? Que você está comprando de marcas ou das confecções, do atacadista, etc. E se você é marca própria, você está comprando fornecedor, insumos, matérias-primas, etc. E você pode também estar comprando serviços de confecção de mão de obra e tudo mais para confeccionar o seu produto, tá? Então a gente também considera um comprador, tá? Aqui no Brasil tem essa cultura, né? Só para contextualizar a história, quando eu falo comprador, né? Quando eu voltei para o Brasil em 2012, eu percebi que, assim, lá fora, né? Quem assistia Friends me fala, eu vi Friends. Teve um outro vídeo que alguém falou, me mandou uma mensagem falando que quis trabalhar com moda porque via a Rachel, né? E era engraçado porque eu já trabalhava com moda quando tinha o Friends, e daí eu via a Rachel, e se vocês lembram, a Rachel, ela era buyer, né? E ela tem até um episódio que ela vira assistant buyer, que é assistente de buyer, e daí foi uma super promoção, e às vezes a gente olha aquele cargo, né, aquele título, que ela era assistente de buyer, fala, nossa, só isso ela tá comemorando, ela tinha várias responsabilidades, e enfim, né, o cargo de comprador do buyer lá fora, né, nos Estados Unidos e na Europa, ele é um dos cargos aí com os maiores salários, a maior responsabilidade, porque é o buyer que vai selecionar que produtos vão para a loja e também o que lidera, né, e brifa a equipe de produto quando a gente tem uma marca própria, tá? Então, vocês vão saber um pouco mais aí da minha história na semana que vem lá no workshop, que eu vou explicar um pouco mais também sobre o método, como que ele veio à tona a partir disso, mas eu sou formada estilista, eu comecei como estilista e gerente de produto e tal, e aí eu fiz essa migração aí para a área de compras, né, virei buyer. E aqui no Brasil tem algumas confecções, algumas empresas têm lá o comprador, mas não necessariamente nesse formato, né? Alguns magazines sim, mas no geral não exatamente. É aquele comprador que ele tá lá sozinho lá, junto com o cara que compra clips e papel da empresa, e aí tem a equipe lá de produto que daí fala, você tem que comprar linha e etc. E ele não tem nenhum envolvimento com o produto, tá? Então não é esse comprador que a gente está falando aqui, tá? A gente está falando do comprador estilo lá fora e que é o formato das empresas mais profissionais, né, de moda aqui no Brasil, que já vem aí com esse modelo de gestão aí trazido de fora também, e com todas as habilidades que vocês estão aprendendo aqui no meu canal, nos meus vídeos, etc., que são grandes habilidades do buyer, tá? Do comprador de moda, que é você ser responsável pela venda que acontece e pelos produtos que são confeccionados, ou seja, comprados, ou comprados da marca de terceiro que você vai trazer para o inventário, tá? Do seu negócio e que deve resultar uma venda. Então ali vão ter metas de lucro, de venda, de percentual de estoque vendido, etc. E para que você bata essas metas, você tem que ter domínio sobre o produto, porque você tem que saber que produto que você vai colocar. Então nunca tive boas experiências vendo colegas ou enfim que são, por exemplo, administradores ou enfim pessoas mais numéricas que vão falar, vou comprar tanto, vou fazer tanto. Não, porque precisa ter um conhecimento do produto, tá? Então por isso que ele é diferente do comprador lá do almoxerifado que compra clips, tá? Porque tem que ter um conhecimento íntimo do produto e do seu público-alvo, tá? E aí vem as habilidades também da negociação, tá? Só que não é só a negociação que a gente traz lá do cara que compra papelaria, tá? Ou insumos do negócio, tá? Explico, porque agora quando a gente vai falar de negociações competentes, você vai sempre, quanto mais conhecimento você tiver do que você está comprando, do seu negócio, das metas que você precisa, você vai ter muito mais informação para fazer boas negociações, tá? Bom, então a gente tem algumas variáveis, tá, que vão ajudar vocês a fazerem isso, tá? Primeiro, você vai ter muito menos segurança nas suas negociações, tá? Tem um termo que se chama mana, que se usa em vendas, né, também, quando vai fazer fechamento de vendas e tudo mais, que eu acho que é uma sigla para alguma coisa, e se for eu não me lembro exatamente o que é. Meu marido é consultor de vendas, ele deve saber, e ele não tá aqui, porque às vezes ele tá assistindo a live, ele me passa uma colinha aí, mas a mana é o que você tem de trunfo, tá?
que é algo que, se você não conseguir a negociação que você tem, você vai voltar para aquilo, tá? Então, quando você vai entrar numa negociação, quanto mais mana você tiver, quanto mais backup de se aquela negociação não der certo você tiver, mais seguro você vai estar e menos apegado você vai estar de fechar com aquela pessoa, tá? Isso transparece muito quando você está conversando. Então a primeira dica básica aí dessa negociação é você não ficar muito refém de um fornecedor só, porque isso naturalmente vai te deixar numa posição mais fraca, mais frágil, tá? Porque se você só tem um fornecedor de jeans, por exemplo, e você precisa, e jeans é uma categoria importante para você, se o cara aumenta o preço e você precisa de jeans para amanhã, você não tem muito o que fazer, certo? Você fala, ai meu Deus, não quero, não vou pagar, mas daí ele vai falar, então não te vendo. Aí você fala, mas eu preciso do jeans, tá? Então você perde, você não tem nenhuma mana, você não tem nenhum backup, você não tem nada para voltar. Então a primeira coisa para o teu negócio ficar bem seguro é você sempre ter você colocar vários ovos em várias cestas. Você ter vários backups de fornecedores. Eu falei isso em outra live também, sobre como conquistar os fornecedores certos, tá? Que a gente deve estar buscando fornecedor sempre, mesmo que você já tenha fornecedor para algum tipo de produto, tá? Então, já tenho um fornecedor de jeans que eu gosto, pô, legal. Só que eu não posso ficar só na mão dele, tá? Não porque o cara é um mau caráter, ou ele é ruim, ou a qualidade é ruim, não, tá tudo ótimo. Só que pode dar uma dor de barriga lá no cara, ou ele pode acordar de manhã e falar, não quero mais vender para você. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai ficar numa posição muito mais frágil, e se ele quiser subir o preço só porque ele não foi com a tua cara, por exemplo, você vai ter que aceitar, certo? E se você tem mana, ou seja, backup, você fala, não vou e tal, mas então quanto mais mana você tem, menos vulnerável você vai ficar. Então já começa por aí. Todos os produtos que são importantes para vocês, tenham sempre novos fornecedores entrando ali na sua carteira. Você não precisa necessariamente estar comprando de vários o tempo inteiro, para você não ficar também pulverizando com muita gente, que esse é outro ponto que vai ajudar bastante também quando a gente tem poucos, porém importantes fornecedores, né? A gente consegue desenvolver um relacionamento quase de sociedade mesmo, do que quando você está comprando de pouquinho de cada um, né? Que você não é importante para ninguém, tá? Mas enfim. Então você não precisa estar necessariamente comprando de uma porção de fornecedores. Então, de jeans eu vou ter lá 7 fornecedores só para eu não ficar, né, na mão de um. Mas você pode sim já localizar, desenvolver produtos, se é marca própria que você vai desenvolver, pega lá sua ficha técnica, tá? Seus matérias-primas, seus insumos e tudo mais, e brifa essa confecção, esse fornecedor, enfim. Se é fornecedor de tecido, tem alguma base de tecido muito importante que você usa sempre. Vamos dizer lá que é um cetim que você sempre tem que usar e tal, você sempre usa o mesmo daquela tecelagem, tá? Busque as outras tecelagens que existem, tá? Primeiro que você pode encontrar um produto melhor por um preço melhor, tá? E a gente já vai falar do que faz o preço de um produto, mas também porque daí você fala, legal, então você ganha tempo, tá? Porque aí se dá um problema com esse fornecedor, você já tem outros lá que você fala, eu já sei que eu tenho esse outro cara aqui, você só liga lá, fala, você ainda tem aquilo que eu vi há uns meses atrás? Então na aula sobre como encontrar os fornecedores certos, eu até dei essa dica para vocês montarem aí até pastas de desenvolvimento de fornecedor. E aí você pode fazer lá aquelas divisórias assim por categoria, pode pôr lá jeans, tricô, etc, etc. Põe aqueles plastiquinhos dentro. E assim, escolheu uma base legal de outro fornecedor, tá? Você não vai usar agora, mas você pega lá a bandeira, pega o código, se precisar comprar a bandeira ou a amostra, compra, sabe? Porque isso te dá uma segurança. Se é coisa assim de 50, 100 reais, compra, põe lá. Tá? Pega o cartão do representante que te passou, tá? Quanto que é o metro, quanto que é o quilo e tal. E se você tá comprando produto pronto, tá? Que você sempre compra da mesma confecção, da mesma marca, faça isso também. Então, que perfil que tem essa marca? É de moda festa e tal, tal. Sempre compro da mesma pessoa. Na maioria dos casos, quando a gente não está ativamente sabendo o que existe aí disponível no mercado, você está perdendo aí boas oportunidades, tá? Porque novos fornecedores aparecem o tempo todo, e ali nessa de você procurar para ter um backup, é capaz que você ache algo que você gosta mais e que tem um preço melhor. Ou seja, você vai ficar com muita mana para negociar com o seu atual fornecedor, tá? Então veja, se eu vou entrar numa negociação com o fornecedor, eu quero reduzir o preço lá, sei lá, em 3 reais, tá? De algum produto que eu tô comprando. Se você simplesmente fala, amigo, tudo bem? Então agora eu quero pagar 3 reais a menos, tá? O que você tá dando em troca por isso, tá? As negociações sempre vão ser essa relação de troca, tá?
Aí a gente vai para esse próximo passo. Então, primeiro passo, tenha outras opções, tá? Porque isso vai te dar mais liberdade, vai te deixar menos vulnerável, isso te deixa mais seguro nas negociações. Você sabe que se alguma negociação não chegar no que você quiser, você tem um backup, tá? Quando você não tem um backup, não tem para onde correr, você vai acabar aceitando aí negociações piores, tá? Aí a gente vem para esse segundo passo, tá? O que eu vou dar em troca para eu ter o que eu quero, tá? E que se aquilo realmente não vai lesar meu fornecedor nesse caso. N coisas, agora aí que vem o nosso conhecimento profundo de como funciona a indústria, como funcionam os produtos, e é por isso que vocês estão aqui vendo essa aula na terça-feira aí, essa hora, para a gente explorar tudo isso, tá? Se você entende como funciona, por exemplo, o processo de confecção do produto que você está comprando, que é sua marca própria, tá? E você precisa de uma redução alta, tá? Você vai começar a ver o que você pode oferecer em troca. Uma das variáveis que naturalmente baixa preço, baixa custo, é volume, tá? Então, para quem está começando e está pagando mais caro, porque está comprando poucas peças, sei lá, está comprando 5, 10, 50, 100, até 300 peças do mesmo modelo, a gente considera um baixo volume, tá? Você não tem tanta economia de escala, tá? Então, naturalmente, você vai tender a pagar mais por esses produtos. Se você está antenado aqui nas minhas aulas, vai participar do workshop da semana que vem, vai receber lá a planilha de markup, eu vou explicar como funciona o markup perfeito, então você vê lá o markup que você precisa ter, e você fala, meu Deus, eu estou longe disso, né? Só que aí você pode começar já a chegar lá no seu fornecedor, falar, olha, estou pagando aqui, sei lá, R$ 40 nessa peça aqui e, ó, eu preciso pagar 30, tá? O cara vai falar, não, você tá louco, eu não vou, não pode, tá? E aí você pode perguntar, o que eu preciso fazer para chegar nos R$ 30, tá? Você já vai ter o que do fornecedor, o que está ao alcance dele, tá? Que podem ser opções para você, tá? Uma delas, no geral, quando a gente fala de confecção, e mesmo quando você compra no atacado, né, mesmo que seja pronta entrega e tal, quando você dá volume, isso é muito benéfico para quem confecciona, para o dono de marca, para a marca, mesmo que já tem ali o estoque, tá? Por quê? Eu já falei com vocês do custo da venda, né? Então, assim, em uma venda, o mesmo trabalho que ele tem para às vezes vender para você, isso a gente está falando de marca, né? Para vender para você 3 peças, 4, 5 peças, se ele assina ali um pedidão de 1.000 peças, ele tá feliz da vida, né? Ele teria que atender quantas você para chegar nas 1.000 peças, né? Ele ia gastar aí, poxa, muito mais do que uma semana de trabalho. Então, numa mesma sentada, ele já pode ter batido a meta de venda dele ali da semana, ele vai ficar muito feliz. Os vendedores são comissionados, os representantes também, então é do interesse dele também vender mais. Quando você coloca mais volume, você vai tender a ter uma boa mana, tá? Você tem algo bom aí para oferecer em troca, tá? Quando a gente fala de confecção, o custo, a gente falou isso na última aula aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo, quando a gente fala de exclusividade, né, que quanto mais exclusivo, mais caro fica, né, quanto menos peças você corta e faz, quando a gente fala numa confecção, o que mais custa, o que mais leva tempo não é o corte ou a costura em si, ou o acabamento, é a montagem da linha de produção, quando a gente está falando de uma linha de produção mais profissional. Então, vamos falar que eu vou fazer um vestido vermelho, tá? Você tem uma tensão na agulha na máquina, você tem que passar a linha vermelha lá em todas as máquinas, você tem que montar a mesa de corte aqui, se é uma malha, vai ser cortada num lugar diferente de um tecido liso, de um cetim, como eu dei de exemplo aqui, e você vai ter que fazer essa pilotagem, montar ali a linha de produção. Essa preparação, ela leva muito mais tempo do que às vezes a produção em si. Quando a gente está falando de 50 peças, por exemplo, é muito rápido de fazer 50 peças, faz em alguns minutos, dependendo do tipo de produto, né? Porém, essa montagem, ela leva mais tempo, tá? Quando a gente fala de estampas, por exemplo, tingimento, tá? Se eu quero uma cor específica de um tecido, tá? Se você não tiver volume e o fornecedor topar, ele vai cobrar muito mais, porque ele vai ter, quem já viu um tecido sendo tinto numa tecelagem, enfim, é um tambor gigante, né, que daí fica lá a solução, lá o líquido, a tinta, lá a tintura, e não tem, às vezes tem um tamborzinho menor, só que ele não dá o mesmo resultado de fixação de cor, etc. Então é todo aquele desperdício ali para às vezes tingir
10 metros, sei lá, poucos quilos, enfim, isso não vale a pena, né, ele vai ter o mesmo custo, né, daquele barril todo do que se ele fosse fazer 1 tonelada ou 200 metros, 1000 metros do tecido, tá? Então, todo aquele custo ali que já estaria nesse exemplo do tingimento, tá? Que precisa de todos aqueles litros lá de tintura, ele seria diluído em 1000 metros e não diluído em 5 metros. Tá? Então, assim, o custo unitário já ia ficar menor. Então, isso é natural, isso é economia de escala, sempre precisa, necessariamente, no geral, você vai ter economias de escala. Mesmo quando o produto já está pronto, tá? Porque pensa que a marca, quando a gente tem uma marca de pronta entrega e tal, vai ser a mesma coisa, tá? Ela vai ficar ali catando milho, vendendo 2 pecinhas aqui, 3 pecinhas aqui, tarará. Você chega lá com um pedidão de 1000, todo mundo já te atende bem melhor, porque numa paulada ele vai fazer uma venda muito melhor, vai dar uma bela de uma limpada ali no estoque dele, tá? Vai botar a reposição para confeccionar, dependendo do produto que é e tal. Então o volume é sempre uma boa mana, tá? Se você não tem ainda capacidade de venda de maior volume, aí não é que você vai comprar o volume só para pagar menos e depois se entubar de estoque lá e não conseguir fazer giro, né? Mas quando você está começando, você já pode começar a fazer as suas projeções de venda, como a gente aprende lá no Moda de Sucesso Pro. Aproveitem semana que vem para participar aí do workshop gratuito, tá? Se inscreve lá no www.modadesucesso.com.br, tá no link da bio aqui também. Mas, enfim, você vai fazendo a sua projeção de venda do que você está fazendo, tá? Então, se atualmente você está vendendo, sei lá, 10 peças por semana, tá? E é um produto que você vai ter só por 3 meses, tá? Você vai fazer 10 vezes 4 semanas, 12, tá? Vamos dizer que é 12 semanas, tá? Que você vai ter. Então, você vai fazer 10 vezes 12 e vai dar lá as tais lá das 120 peças, né? Eu não sei fazer conta de cabeça não, gente. Enfim, tá? Então, 120 peças, tudo bem, tá? E digamos que eu abra outra loja, tá? Ou digamos que eu vá investir bem mais agora no anúncio patrocinado e quando eu faço isso, a minha venda dobra, tá? Ou vou pôr mais uma vendedora para vender em casa, tá? Sei lá, eu vou fazer alguma coisa que tem o potencial de dobrar o volume de vendas se eu tiver o produto, porque hashtag sem estoque não tem venda, tá? E aí você já pode perguntar para o seu fornecedor, olha só, eu estou comprando 120 peças aqui, e quando eu comprar 300, como é que fica o preço? O que você pode fazer para mim de desconto, tá? Fazer essa especulação aí da redução do custo que você pode ter pela variável volume, tá? Uma outra questão que pode ajudar vocês, só que daí tem a contrapartida dos ovos em várias cestas lá, é o que eu digo quando você começa a se tornar relevante, mais importante para poucos fornecedores do que irrelevante para uma porção, tá? Então eu falei antes que é legal você ter backup de vários fornecedores para você se sentir um pouco mais seguro, tá? Mas quando você tem realmente fornecedores bons e essas negociações elas começam a ficar justas e legais aí para ambas as partes, você começa a gostar de trabalhar com um fornecedor e vice-versa. Você pode desenvolver novas frentes com o fornecedor, tá? E assim o seu volume global de compra com ele se torna mais interessante, tá? Quando a gente fala de confecção, isso é particularmente importante, tá? Porque a confecção, ela tem também lá os seus custos fixos, ela vai ter lá o galpão, ela tem as máquinas que ela comprou, que ela às vezes está pagando parcelado, ela tem os salários que são CLT das equipes de costura e tudo mais. Então, aquele custo fixo é alto e ele vai ter uma lucratividade melhor no negócio dele se ele conseguir manter aquela fábrica funcionando o máximo de tempo possível, tá? Porque quanto mais a máquina que ele comprou produzir produtos que ele consegue vender, mais rápido ele paga a máquina, tá? Se o galpão lá tem um aluguel alto por mês e ele fizer poucas vendas, vender poucas peças, ele talvez não vai ter a receita suficiente para pagar o galpão, tá? Mas o galpão tá lá o mês inteiro igual, então se ele conseguir produzir mais peças ali, vai ter mais receita, vai conseguir pagar o galpão, ali vai ser um percentual bem menor da venda que ele está fazendo. Os salários das equipes ali de costura é idem, né? Então tá pagando, se as equipes estão ociosas, ele tá pagando salário igual, tá? Certo? E aí talvez você compra desse fornecedor lá o jeans, tá? Beleza. E você não consegue triplicar o volume do jeans que você compra dele ainda, tá? Mas talvez você compre outras coisas, tá? Olha lá o pessoal me perguntando se eu conheço algum fornecedor. Enéia, você chegou atrasado na aula, né? Já falei que eu não indico fornecedor, não sou lista telefônica,
olha lá os meus vídeos sobre como encontrar fornecedores, tá? Se eu te indicasse um fornecedor, não ia ser o perfeito para você, tá? A gente tem que aprender a encontrar os nossos fornecedores, tem vários vídeos sobre isso. E tem lá no meu destaques do Instagram, o pessoal tá rindo aí, mas é a bronca com carinho, tá, Enéas? Mas é mesmo, gente. Essa não é uma live para indicar fornecedores. Então essas fábricas, eles precisam de mais volume para realmente diluir mais os custos dele, tá? Então pode ser que você não tenha mais jeans para triplicar o número de jeans que você compra, mas você pode comprar mais camiseta, tricô, jaquetas, tá? Outerwear, né, e tal. E aí você pode começar a desenvolver aquilo com esse fornecedor. Fala, escuta, você só faz jeans agora, se você fizer camiseta ou trabalhar com malha, eu tenho coisa aqui que eu tô comprando de outras pessoas, eu posso trabalhar com você, tá? Veja como isso se torna uma parceria muito mais bacana, tá? Eu já fiz muito isso, principalmente aqui no Brasil, quando eu comecei a desenvolver produtos que não existiam no Brasil com a mesma qualidade. Então, os fornecedores que eu ia, eles não tinham a estrutura ou o know-how para fazer aquele tipo de produto que eu fazia lá fora, por exemplo. Ou em fábricas bem mais avançadas na Ásia. Então, além de um investimento em maquinário que ele teria que fazer para me atender, então eu tinha que dar um compromisso que eu ia comprar X mil peças por mês dele, para ele prever também que ele ia poder pagar aquela máquina, porque ele não tinha outro cliente que ia comprar aquele produto que precisava daquela máquina, por exemplo. Mas também todo o processo do desenvolvimento do produto, que é um ativo da empresa, certo? Numa empresa que é confecção. Então isso é uma possibilidade também. Então fala assim, olha, eu compro esse produto aqui, se você topar fazer para mim, a gente fica mais próximo. Veja como parece muito mais uma sociedade. Isso tem valor para ele também. Então, além de você ter um aumento global do volume global de unidades que você compra com ele, você também está levando conhecimento e parceria, tá? Então veja que eu estou dando algo em troca. Eu tenho muito mais chance de conseguir preços melhores e explicar, olha, eu preciso dessa margem aqui, eu preciso desse preço, eu não posso baixar, subir meu preço de venda, porque eu estou posicionada assim, assim, assado, você vai conseguir uma negociação muito mais aberta dessa forma, tá? Quando você tem algo em troca, tá? Outras formas, ainda falando de confecção, tá? Mas vários desses insights funcionam para você que compra de marca de terceiro também, é o processo do produto, tá? Então, cansei já de bater na mesma tecla. Quero pagar menos, quero pagar menos, quero pagar menos, principalmente lá no começo, que ainda tinha aquele resquício, né, do modelo antigo de negociação. Não vou pagar, você não sabe quem eu sou, olha a empresa que eu trabalho e tal, aqui a gente compra muito volume, você devia ser grato que a gente tá vendendo para mim, né? Chega no limite isso, chega uma hora que não passa mais disso, tá? Não tem mais o que tirar, o cara fala, desculpa, a partir daqui eu vou literalmente perder dinheiro, não vou mais vender para você. E eu tenho muitos amigos que são fornecedores, né, colegas, né, com quem eu trabalhei, que viraram meus amigos, e que agora eu não compro mais deles, eles falam abertamente comigo sobre isso, e já está muito mais comum não ter mais esse monopólio de, eu não quero nem saber que você é a Riachuelo, né, por exemplo, a Marisa, ou enfim, tá? E, inclusive, só fazendo um parênteses, assim, para esses grandes magazines que têm um processo de desenvolvimento de produto e de compra dos mais profissionais que a gente tem no Brasil, tá? A gente tem grandes exemplos, Renner é uma delas, e a C&A também, que os fornecedores eu só escuto falar, na maioria, falar muito bem, porque são empresas que entendem isso e elas vão e desenvolvem confecções para um nível de qualidade que elas estão buscando. Então, vários fornecedores dão muito mais preferência, se eles conseguirem um pedido numa Renner, por exemplo, que eles sabem que eles vão ter um ganho na gestão e na qualidade do trabalho que eles estão fazendo por conta desse trabalho que é muito ativo que eles fazem, tá? Mas mesmo assim, né, tem a linha que mesmo você sendo a Renner, eu não vou fazer por esse preço, porque eu vou perder dinheiro, tá? Quando a gente chega nesse ponto, e isso também emana, tá? Poder da sua marca, valor da sua marca. Então, já trabalhei em marcas ou varejistas que são grandes, tipo Renner, tipo C&A, né, e tudo mais, são muito grandes e então tem esse poder, né, que eu tenho volume, então se você virar um fornecedor bom meu, você vai ter pedido de 500 mil peças por mês, então assim, o cara fala, se eu colar só nesse cliente aqui, eu já tenho minhas contas pagas aqui para o resto do ano, né, então fica essa questão do poder do volume.
Agora, o outro poder que existe também e que aconteceu comigo quando eu fui desse varejista gigante, maior varejista da Inglaterra, para um e-commerce, que era uma loja só, e que o máximo de volume que a gente comprava num produto era 200, 300 peças, então não tinha volume, era o poder de marca, tá? Porque apesar de ser um volume pequeno, porque era e-commerce, então só uma loja, em vez de 2.500 lojas, né? Era uma marca conhecida, né? Era um e-commerce que vendia marcas de terceiras, as melhores marcas de lingerie aí do mundo, e a gente desenvolveu marca própria também. E acontece que muitos fornecedores de confecções gostam ou fornecedor de tecido, etc., gostam de ter no seu portfólio marcas interessantes, porque isso é uma prova de qualidade, tá? Então ele vai falar, eu faço para reserva, por exemplo, alguém falou em camiseta ali, pensei, tá? A Neil aqui falando no conhecimento, no comentário dela. Eu faço camiseta para reserva, ou eu faço sapato para o grupo da Arezzo, etc. Isso dá um cunho, né, então você deve saber o que você está fazendo. Ou o seu produto é bonito, você tem uma mão legal, tá? Então isso também vale. Às vezes a sua marca não é gigante ainda, mas ela é uma marca desejável, ela se tornou um nome legal, as pessoas gostam, então isso também emana, tá? Isso também é algo que você negocia. Mas voltando lá, o processo do produto, tá? Processo de confecção desse produto. Rever, tá? Às vezes você está insistindo, você tem muito mais melhoria de custo num produto, não só falando faz o preço que eu quero ou não compro mais de você, mas revendo coisa que não precisava nem estar no produto. Tá? Isso é uma realidade que quando a gente é estilista, a gente fala, não, super precisa desse forro, super precisa desse acabamento, e às vezes você não sabe nem quanto que custa, tá? Então, exemplos, acabamento de barra, de forro, tipos de forro, tipos de zíper, acabamento de fechamento de zíper, de botão, etc, etc, tá? Sim, existem acabamentos lindos e que são, nossa, muito elegantes e chiques e tal. Só que às vezes eles custam 10 vezes mais, tá? Então daí volta aquilo que eu tenho falado para vocês já aqui nas lives, tá? O meu cliente não paga pela qualidade do meu produto, então eu coloco o markup, ele acha caro, ele não vê a qualidade. Talvez ele não quer saber pro acabamento do teu forro. A gente acha que é legal, porque a gente é da costura, a gente acha lindo, incrível, tá? Então para ele que ele quer com o forro? Que não marque, que fica bonito. Olha, dentro, lógico, você não vai fazer um acabamento ruim, tal, o produto mal acabado por dentro e tal, mas existem algumas técnicas que elas são caras, tá? Agora, assim, se você é uma marca de luxo e você cobra 5 mil reais numa calça, poxa, faça o acabamento francês aí, ou enfim, os N acabamentos, isso dá pra fazer, mas aí você tem margem, tá? Você tem esse valor aí, você tá educando todo o entorno ali para o seu cliente entender que ele está pagando mais por uma série de coisas, inclusive o tal do acabamento lá que a gente está explicando para ele que é o máximo, tá? Mas a maioria das pessoas não tá nem aí para esse acabamento, tá? Então cansou de acontecer comigo, eu sempre uso o exemplo dos laços lá, do tal do sutiã, que lá nesse e-commerce que eu falei para vocês que eu assumi lá a marca própria, a margem era horrível. E aí eu olhar o custo do produto era muito alto, eu falava, gente, mas que caro, da onde que tá saindo? Aí quando você abre a ficha técnica do produto, você vai pegando lá cada elemento, tá? Tanto elementos dos materiais como dos processos, tinha um monte de coisa lá que não precisava nem estar lá, tá? Então, exemplos, tá? Quando a gente fala de sutiã, barbatanas laterais, tá? Não necessariamente a gente precisa isso nos tamanhos pequenos, por exemplo. Eu posso reservar só para os tamanhos maiores, tá? Nos tamanhos pequenos ele até incomoda, as pessoas tiram, elas não gostam, tá? É caro pra caramba. Assim, quando a gente tá falando em centavos de dólar, um negócio que custa 3 dólares, aquilo lá vai custar uns 20, 30 centavos, tá? É bastante dinheiro, tá? Percentualmente do custo, você não vai conseguir isso só chantageando o fornecedor, falando, eu quero 30 centavos a menos no custo. Vai falar, não. Mas se você tira a tal da barbatana ali, que é incomodar teu cliente, que não precisa estar no produto, de repente tem produtos que precisam estar, tá? Matérias-primas, tá? Laços, eu lembro da história do laço lá, o laço era super caro, eu tava comprando laço na Suíça. E assim, não tinha nada demais no laço, não era um laço assim que você fala, meu Deus, morri com esse laço, porque tem alguns que você morre, né, quando você olha e fala, meu, que eu preciso desse laço. E ainda colocou 5, colocou um aqui e 2 lá atrás, no sutiã. E o que as pessoas estavam fazendo, a gente foi investigar, as pessoas estavam cortando o laço fora, o laço que custava 1 euro, sei lá, então 5 euros só em laço, poxa, deixa um laço, né, fora que tava meio cafoninha também, cheio de laço, né, parecia
uma caixa de presente ali. Então, coisas assim, tá? Avalie de forma crítica o que está custando caro no seu produto e veja se aquilo realmente é crucial, tá? Eu tenho, sei lá, eu preciso de um forro, porque senão vai ficar transparente e tal. Será que não é mais barato eu pegar um tecido mais grosso que não precisa de forro? Você vai ter que reconstruir o produto, tá? Mas às vezes nessa daí você economiza uns 30% do custo do produto, tá? Então seja inteligente. E então você tem o custo das matérias-primas, tá? Que você pode trabalhar, e isso de novo é parceria com o seu fornecedor. Porque se é uma confecção que está fazendo para você, você pergunta, tá? Que tem toda essa coisa, eu não faço custo aberto. Então, mas aí, como que a gente vai ter uma relação de confiança e uma negociação justa se eu não sei o que eu preciso mexer, tá? Então abre aí para mim, vamos ver o que está custando caro. Esse zíper que você colocou aqui tá chato, leva bastante tempo, tem que fazer essa esquininha aqui. Precisa do zíper? Dá pra fazer outra coisa? Dá pra fazer outro tipo de fecho, ou sei lá, tá? Então abre isso, olha, isso aqui tá proporcionalmente muito caro e não agrega proporcionalmente valor ao meu produto. Você muda, tá? Então processos e matérias-primas, certo? Falando em marcas, tá? Marcas, para quem compra de confecção, marca própria, tá? A marca, quando ela vai vender no atacado, o que tem valor para ela e que você pode dar para ela em troca de boas negociações? Volume a gente já falou, tá? Mas mais do que volume, porque ela não quer que você compre um monte de volume e deixa lá aquela confusão toda bagunçada lá. A marca quer bons revendedores, tá? O que é um bom revendedor quando tem uma marca, tá? Quem está na posição de marca aqui deve já compartilhar desse medo de vou pro atacado e as pessoas estragam com a minha marca, sei lá, vou deixar tudo bagunçado, não põe no display legal, não usa o banner que eu mandei pôr, faz lá um papelzinho de promoção com pincel atômico, então queima o filme da minha marca, né? A marca quer um revendedor que vai cuidar com carinho daquela marca, vai mostrar ali, vai fazer um VM legal, dedicado, que vai postar mais nas redes sociais, tá? Então, o que está ao seu alcance para você mimar uma marca, que é o que a marca quer? Ela quer ser bem tratada, bem mostrada, bem retratada, tá, para os clientes, e, além do volume, né? Mas você naturalmente vai vender mais aquela marca se você está fazendo isso, tá? Então, se tem uma marca que é importante para você, tenha essas conversas. O que você quer? Digamos que você está numa praça que a marca quer estar e ninguém está fazendo bem feito. Então, tudo lá aquela confusão, aquela bagunça e tal. E você começa a fazer um trabalho profissional de fotos bacanas, tá? Tem lojista que ganha desconto por fazer fotos em modelos que ela disponibiliza para a marca, então isso é bom para a marca, porque a marca fica com mais material para usar nas próprias redes sociais. Tem lojistas que vão fazer campanhas, tá, pagas para vender produtos da marca, tá? Então isso tem um valor também, porque quanto mais a marca vende no Brasil, mais a marca cresce, certo? Se é através de você, ótimo. Então você pode levar isso como mana, algo em troca, fala, olha, eu tenho X mil reais aqui para usar em divulgação, em campanha paga, e eu tô querendo fazer com a sua marca, tá? Vamos negociar aqui um desconto, tá? Sobre a tabela ou o preço como um todo, tá? Então, e aí você, geralmente com marca, a gente faz negociações mais globais. Então eu tenho o catálogo lá da marca, 10%, 5%, 10%, 6%, darará, em cima do preço que está tabelado ali da coleção, tá? Que ele tem ali disponível. Então, se está escrito ali R$10 o produto, tá? E você tem 3% de desconto, você vai pagar R$7. Essa conta eu fiz de cabeça rápida, viram? Certo? Outras manas, outras coisas de negociação que você pode trazer, formas de pagamento, tá? Geralmente confecção e marca tem problema de fluxo de caixa também, tá? Então, assim, dinheiro líquido na mão para ele vale muito mais, porque às vezes ele precisa trocar cheque, fazer toda aquela confusão lá, pegar empréstimo, tarará, para receber os boletos futuros, que daí o povo não paga, tem muita inadimplência, tal. Quando você chega um pagamento à vista, que é algo que a gente está falando muito lá no Moda de Sucesso Pro com os alunos também, quando eles falam que estão tendo mais lucro e mais tempo e etc, porque estão concentrando melhores negociações com fornecedores e estão conseguindo pagar à vista. Então isso está também quase dobrando o lucro deles, tá? Porque o preço lá que se pagava 25, agora, tendo um relacionamento mais estreito com eles, está vendendo mais daquela marca, já conquista aí uns percentuaizinhos de desconto e por estar lucrando mais, está com mais dinheiro na mão, fluxo de caixa melhor, está conseguindo fazer pagamentos à vista e isso daí dá bastante, tá? Potencial de desconto, tá? Então pagando à vista tem os 5, 10%, etc. de desconto,
tá? Então é importante também considerar esses pontos aí. E o que mais? Última coisa aqui que dá para fazer boas negociações, também outra aluna mandou ontem, acho que é a do Karma tá online aí, que eu sou super a favor, que são oportunidades, tá? Então, erro de estoque, todo mundo faz, né? Inclusive as marcas onde você compra, tá? Então, o que você pode fazer? Pode ser que essa marca queira desovar estoque mico, assim como talvez você, tá? Só que, como você vai fazer, vai separar o joio do trigo, o fornecedor também você pode usar essa oportunidade, se ele tiver ali estoque que ele está desovando, ele vai botar um alto percentual de desconto, e aí cabe a você selecionar dentro daquilo lá que é uma oportunidade de desconto, que talvez não vai acontecer de novo, o que tem ali que são produtos que você sabe que você consegue vender, tá? Então a perda dele por ter comprado errado, confeccionado errado, vira o seu ganho, porque você tá com o dinheiro na mão e tá sabendo o que vende para você, tá? Então aí também a gente tem oportunidades de boas negociações. Mas entendem como tudo é uma troca, tá? A gente vira quase que um sócio do nosso fornecedor. Então é isso.